o foco deveria estar sendo, por exemplo, esse da manchete que eu coloquei aqui na imagem para vocês. A inflação do IPCA fica em 1,6% em abril, maior variação para o mês desde 1996. Nos últimos 12 meses, o índice já ultrapassa os 12%. É isso, gente. E é isso. Sim, o poder de compra está enterrado para a classe trabalhadora. Está enterrado para a classe trabalhadora. E pior, nós entramos num espiral maquiavélico, né? No mau sentido do termo. Porque vejam, o que está acontecendo? Essa inflação, né? Como eu disse, a inflação é um fenômeno global neste momento, em função da pandemia ter e estar desorganizando as cadeias produtivas. Isso gera um impacto inflacionário no mundo inteiro. Entretanto, no Brasil, este impacto é mais grave por causa, sobretudo, dos constantes aumentos nos combustíveis. Na semana tivemos mais um aumento no diesel, que já está custando na bomba praticamente a mesma coisa que a gasolina, algo que é absurdo, absurdo. E aí o Bolsonaro vai lá e demite o ministro de Minas e Energia, bota lá o Adolfo Saxida, né, Chachida ou Salsicha, sei lá, no lugar, que é um outro fanático que não entende patavinas de economia, né? Adepto da mal falada escola austríaca que é, enfim, ridicularizada até mesmo pelos liberais mais sérios. Enfim, é esse cara que tá lá. Mas o ponto é, esse cara vai para lá para não mudar nada. É apenas uma estratégia do Bolsonaro, como ele fez quando trocou lá na Petrobras. A ideia é trocar para dizer que está fazendo alguma coisa, para dizer que não está gostando dos aumentos, mas manter o preço de paridade de importação, que é o que produz esses constantes aumentos. Então nós temos que insistir com a classe trabalhadora. Estes aumentos nos combustíveis não aumentam apenas o preço dos combustíveis, que nós sentimos no nosso bolso. Aumenta o preço de tudo que a gente consome. Os combustíveis estão entre os principais indexadores de toda a nossa economia, porque o transporte de todos os produtos depende de combustível. Então, quando aumenta o preço do combustível, aumenta o preço de tudo. Então, nós estamos num ciclo vicioso que é terrível para a classe trabalhadora. Por quê? Nós temos um preço de paridade de importação, ou seja, o Brasil vem se comportando na questão do setor de petróleo e gás como se fosse um país que não produz petróleo. Como se fosse um país que dependesse da importação de petróleo. Em vez de nós trabalharmos como sempre trabalhamos, com uma Petrobras altamente lucrativa, como sempre foi, com um preço baseado em custo mais margem, nós estamos trabalhando com um preço de paridade de importação. E vejam a gravidade do ponto que nós chegamos. Se hoje a Petrobras tentar alterar esta política de preços, que é o que está causando toda essa inflação, nós corremos risco de desabastecimento por causa de uma outra política, que foi a política de acabar com a nossa capacidade de refino, a política de privatizar o nosso setor de distribuição, hoje na mão de setor privado, investidores estrangeiros, que ameaçam não manter o mercado funcionando como deve, caso o PPI não seja mantido. Então vejam o tamanho do buraco que nós nos enfiamos. E aí o que acontece? Por causa desta política podre, porca, que só serve aos acionistas majoritariamente estrangeiros, que estão lá recebendo lucros recordes da Petrobras, o que acontece? Então aumenta os combustíveis por causa do PPI, para sustentar o lucro dos acionistas. O aumento dos combustíveis pressiona a inflação. E aí o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros para combater a inflação, o que por si só já é um absurdo, né? Algo que nós temos que conversar com a classe trabalhadora é o seguinte: quando a gente aumenta a taxa de juros, o que a gente está tentando provocar na economia? Uma retração do consumo. Isso serve para combater a inflação quando nós temos uma inflação de demanda, quando o consumo na sociedade está atingindo os gargalos estruturais produtivos, ou seja, tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Então a gente aumenta o juro, né, para dificultar o crédito e desta maneira desincentivar o consumo. A questão é que agora a nossa inflação não tem nada a ver com demanda, não tem nada a ver com consumo. A nossa inflação é majoritariamente ocasionada por preços administrados.
Diante disso, o que está acontecendo? PPI faz aumentar o preço dos combustíveis, o aumento do preço dos combustíveis faz aumentar a inflação, e aí o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros para tentar combater a inflação, não conseguindo, evidentemente, porque o problema não é esse. Só que o que acontece? Quem ganha no juro, o rentista que ganha no juro, também ganha mais. Então essa política, ela é muito danosa para nós trabalhadores, porque a gente está pagando os lucros recordes dos acionistas, isso sai do nosso bolso diretamente quando a gente paga esse absurdo na bomba, né, no preço do combustível que a gente está pagando, e a elevação da inflação ainda faz com que se eleve o juro e o rentista ganhe mais no juro por causa disso. É disso que se trata. E aí, se interdita o debate, ninguém pode falar disso, porque a gente tem que estar falando de golpismo com o aval das Forças Armadas, para tirar o foco do desemprego, para tirar o foco do PPI da Petrobras, para tirar o foco do desmonte da nossa capacidade de refino, para tirar o foco da privatização do nosso setor de distribuição na área de petróleo e gás. É isso, gente, é isso. Então, se a gente está com essa inflação brutal, gente, ela é funcional para a burguesia. É isso que eu quero dizer. Ela é funcional para a burguesia. E nós temos que manter esse debate permanentemente no foco, porque o Bolsonaro não tem outra coisa a fazer a não ser tirar o foco deste debate.